Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre a autenticidade. Um tema difícil, complexo, mas que exige atenção. Quem realmente você é? Quanto você está disposto ou disposta a investir na sua autenticidade? Você se conduz na vida de modo sincero ou o desejo ardente de agradar as pessoas tem distanciado você cada vez mais de um projeto pessoal de autenticidade? Quem busca a autenticidade não brinca com os sentimentos dos outros. Quem busca a autenticidade não se permite que os outros brinquem com os seus sentimentos. Porque o projeto de autenticidade é um projeto que humaniza o ser humano na ideia da autoaceitação. Com base na filosofia, eu quero lhe incentivar com esse vídeo a tomar a decisão de você se esforçar um pouco mais para construir um padrão de existência autêntica. A autenticidade não é algo que tem sido pela sociedade potencializado, incentivado. Ao contrário, a sociedade cada vez mais tem dito: esconda o que você sente, esconda o que você pensa, esconda o modo como você gere o seu conhecimento, para que você possa então repetir aquilo que esperam de você. Quem não assume responsabilidade afetiva causa muita confusão na vida de outras pessoas e também autoriza que as pessoas lhe causem problema. Porque a mentira, ela costuma exigir muito da gente, muito esforço para criar novas narrativas para completar o argumento que não foi autêntico. Desse modo, ser autêntico é ser original, é assumir a própria existência com as suas escolhas e também decisões. A única forma de um ser humano encontrar o verdadeiro sentido da vida é buscar o autoconhecimento e a autenticidade de forma intencional, para que esse projeto ele se torne um guia na tomada de decisões, na fala, no modo de se comportar. Cada vez que uma pessoa pensa de um jeito, sente de outro e pratica de uma outra forma, ela adoece. Porque há uma necessidade cada vez mais urgente de sentir, pensar e agir de maneira autêntica. Soren Kierkegaard, um grande filósofo, teólogo, poeta, crítico social, ele viveu pouco, viveu 42 anos, mas ele deixou um legado imenso que até hoje nos apoiamos nas suas ideias para continuar vivendo de maneira autêntica. Soren Kierkegaard é atribuído a ele a seguinte história. Ele diz que na vida, a vida é como a condução de um cocheiro quando ele está dirigindo uma carruagem. Ele segura nas rédeas para que tenha condição de ter clareza na direção que aqueles animais devem então seguir. Aí ele diz: há ser humano que é como se fosse um cocheiro onde a carruagem é a própria vida, mas esta pessoa cochila, dorme enquanto segura as rédeas. E no ato que o cochilo acontece, que o sono acontece, a pessoa perde o controle da sua existência rapidamente. Então é preciso ter muita atenção na direção da sua própria vida. Não é possível viver duas vezes. Nós não podemos, em uma etapa da vida, treinar para que na outra você possa viver de maneira
inteligente, proativa e feliz. Você precisa, então, treinar a sua existência no aqui e agora. E Kierkegaard costumava dizer: é preciso tomar as rédeas da sua existência para que você seja cada vez mais autêntico. A autenticidade é um processo contínuo de escolha e compromisso com a sua própria existência. Há quem pense assim: mas se eu disser quem eu vou ser rejeitado. Mas se eu falar a verdade, pode ser que eu não seja acolhido ou acolhido. Mas a verdade é que o projeto de autenticidade não visa uma aceitação coletiva, mas ela proporciona que você se aproxime cada vez mais da verdade. A autenticidade lhe protege de se entregar à conformidade de viver de qualquer jeito. A vida social, onde apenas o prazer superficial ou a negação da sua própria liberdade lhe tira a responsabilidade por si mesma. Então, no ato que você vive uma vida autêntica, você passa a ter treinamento para autorizar que o outro seja também autêntico quando estiver perto de você. A liberdade de escolher e a busca pelo individual é o que dá sentido à vida. Quem busca ter sentido e propósito vai se aproximar cada vez mais da autenticidade. Cada pessoa precisa encontrar o seu propósito ao viver de maneira autêntica. A autenticidade requer enfrentar a própria finitude e abraçar a fé como um salto que transcende a razão, diz Soren Kierkegaard. Então, ele apresenta como finalidade da vida alguns caminhos. O primeiro que ele apresenta é um sentido estético, onde uma pessoa orienta a sua vida pelo princípio do prazer, do que é agradável aos sentidos. É querer a todo custo ser feliz de qualquer jeito, ainda que comprometa a sua autenticidade. Aí a pessoa vive para o momento imediato, quer dizer, o aqui e agora. É dominado pela fantasia e por tudo aquilo que é instantâneo. O divertimento e a novidade constante, a busca por novidade para tapar a brecha da sua existência inautêntica. É encantar-se pela riqueza, pela honra, é evitar pensar sobre si mesmo. É não encontrar momento para estar sozinho, para não ter que pensar muito sobre a sua própria existência. É uma vida que deriva do deixa a vida me levar, vida leva eu. O segundo, apontado por Soren Kierkegaard, é o estágio ético. Tenta ser o melhor cidadão possível. Aí orienta a sua vida toda por leis, orientada pelo princípio do dever. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir isso, eu tenho que obedecer, eu tenho... E aí a vida toda a pessoa caminha na direção das leis, caminha na direção daquilo que o outro deseja, espera de você, respeita as normas, os padrões dos outros e se guia o tempo todo pela razão, mas muito pouco sobre a autenticidade. E no terceiro estágio, que diz o seguinte, que tem gente que consegue ter a grande sacada do estágio religioso. Ele disse, o estágio religioso em Kierkegaard é dar um grande salto de fé na direção do seu verdadeiro eu. Ele disse, é um salto de fé, trabalhar o tempo todo para ser autêntico, para viver uma vida de sinceridade, de equidade, abraçar as incertezas e viver de maneira autêntica. Quando uma pessoa se distancia da autenticidade, ela quer ser aceita. Mas quando uma pessoa se aproxima da autenticidade, ela se compromete com a possibilidade da incerteza, mas com a convicção de que está sendo sincera. O desespero
ele vem da incapacidade de não poder ser ele mesmo. Então, Kierkegaard, então, admite, o estágio religioso é você enfrentar o vazio existencial que sentimos pela inautenticidade. Quanto mais inautêntico, maior é a angústia. Quanto mais inautêntico, mais vazio você vai viver. A fé, então, é uma grande parte, um sofrimento, porque você vai buscar viver de maneira íntegra e sincera. A espiritualidade, então, para Kierkegaard, é a relação pessoal, privada e solitária com seu Criador, admitindo que ninguém consegue ser autêntico sem Deus. Admitia Kierkegaard que a felicidade independe das contingências da vida. Só se alcança a verdadeira felicidade buscando a autenticidade. E para buscar a autenticidade, você vai precisar dar um salto de fé na direção da sinceridade. Só podemos superar algo quando nós percebemos a existência dela. Então, o convite de Kierkegaard é que passemos pelo estágio religioso. Aquele que não respondem ao apelo do infinito desperdiça a sua vida, diz o filósofo Søren Kierkegaard e também teólogo. Então, quais são os desafios desse filósofo para a atualidade? A primeira, se você não tem conseguido viver de modo autêntico, busque ajuda. Porque somente a prática da introspecção pode nos levar a selecionar a sinceridade e não o fingimento. Abraçar as incertezas, administrar a ansiedade e viver de modo pleno. A responsabilidade afetiva significa rasgar, romper com todo tipo de máscara possível e viver de modo autêntico nas suas relações com os outros, na sua relação consigo mesmo e na sua relação com o Criador. Assim dizia o filósofo Søren Kierkegaard. Então, que como o cocheiro que segura as rédeas, todos nós, eu e você, devemos dirigir as nossas vidas com o propósito de controlar as nossas ações e ser assim cada vez mais autêntico. Um grande abraço para você.